Então, do Ramon, ela em si foi mais tranquila para mim enquanto treinador, porque ele não teve nenhuma lesão. Eu já conheço ele, porque a gente já havia trabalhado juntos. Meu irmão, tu é muito grande, dá até nervoso de ficar na moral, cara. Caralho, parece que tua cabeça tá encaixada assim, em cima do corpo errado, tá ligado? E praticamente a gente passou o ano todo juntos. A gente foi 5 vezes para os Estados Unidos, toda a gente ficava na mesma casa, então o meu convívio com o Ramon é muito maior. O Derek, a gente se dá muito bem, o convívio, né, eu não conheço ele tão bem igual o Ramon, e ele teve uma lesão faltando 5 semanas, que ali foi bem desafiador para mim. Ali era aquela coisa assim, a gente tinha de continuar a preparação, mas eu sabia que se eu desse um passo a mais, poderia machucar ele de vez e acabar realmente a preparação. Uhum. Então foi um malabarismo para a gente conseguir encaixar o treino dele, manter um estímulo. Tipo, de começo ali eu tinha 15 quilos para trabalhar com ele no supino. Aí era super slow, pico de contração, sem poder alongar muito. Por que ele machucou? Ele, faltando 5 semanas, foi fazer um supino e ele teve uma contratura e rompeu algumas fibras do peitoral. Foi algumas fibras mais internas, fez hematoma, tudo. Aí no primeiro dia eu avaliei e falei, Derek, você fez uma contratura, agora segura, hoje não dá para fazer mais nada, a gente vai ter que fazer exame. Ele falou, não, então eu vou pro cardio. Aí foi umas 2 horas de esteira, ficou lá. Aí enquanto ele estava lá, eu falei com ele, ele falou, o que você acha? Eu falei, cara, fica tranquilo que eu já passei por isso, eu sei o que fazer. E eu, enquanto atleta, tive muitas lesões, foi por isso que eu parei de competir. E eu já tinha passado exatamente pela mesma coisa, então eu sabia o que fazer. Uma lesão igual? A minha foi bem pior, né? A minha foi bem pior. A minha foi cirúrgico. Mas, assim, algumas estratégias eu já conhecia. Por exemplo, você fez uma contratura grande no músculo, tipo no caso o peito, você ativar a musculatura das costas, o teu cérebro, quando manda a informação para ativar as costas, ao mesmo tempo ele tem que relaxar o peito, para que essa contração ocorra. Então, como tem uma contratura, que é um monte de fibra contraturada ali, né, embolada, essa contratura vai se desfazendo mais rápido com esse tipo de estímulo. Então foi algo que a gente mexia as costas dele dentro de um padrão interessante de intensidade, acelerou muito o processo. Alguns dias depois eu estava podendo mexer o peito. A gente não podia alongar demais, mas eu conseguia trabalhar com uma certa carga. E fui adaptando o treino dele. Ele conseguiu subir, graças a Deus a lesão não se complicou, foi só melhorando. E conseguiu ganhar o título também. Então, assim, a preparação... Não aparentou no palco, né? E não ficou nenhuma marca no palco. Então, assim, o Ramon acompanhava ali, porque eles estavam ao mesmo tempo na academia, a atenção que eram os treinos dele, principalmente quando tinha que mexer com o peitoral. Entendi. Mas no final deu certo. Caraca, moleque. Que coisa. E como é que ele ficou de cabeça? Porque, assim, pouco tempo pra subir no palco com uma lesão dessa. Tipo, era um tempo que, se não treinasse, o físico ia regredir. Porque, assim, se você machuca muito pouco tempo antes, se não tem muito inchaço, nada, beleza, você só vai lá e sobe. Mas ali tinha tempo pro físico regredir e eu não tinha muitas armas ali para trabalhar. E foi bem intenso, principalmente nos primeiros dias, assim, aquela incerteza, tudo, a cabeça dele bagunçada. Ele foi muito sinistro ali de manter o foco e conseguir, mas foi tenso. Por exemplo, os primeiros dias, quando a gente pôde voltar a mexer, era assim, pisando em ovos, né? Entendi. Caraca. E tu tava vendo isso tudo de perto, né, Dino? Eu tava em casa, né, que nossos horários estavam diferentes ali, né, mas o Andrezinho me mandou mensagem na hora, eu fiquei muito assustado e tudo, preocupado, mas como o Pacho falou, ele já tinha passado por isso, então eu sei que ele conseguiu passar uma tranquilidade pro Derek ali, mas no momento foi tanto para ele quanto para nós muita tensão ali, muita preocupação. Mas no final deu tudo certo, né? Quando eu preparei o Brandão, o primeiro título dele, ele teve exatamente a mesma coisa no mesmo exercício. Muito parecido. O Brandão faltavam 54 dias. Aí foi o mesmo processo. E ele, naquela época, eu falei a mesma coisa. Rafa, fica tranquilo que eu já passei por isso, sei o que fazer. Depois do campeonato, ele falou, cara, aquele dia que você me falou aquilo, falou, cara, eu vou largar na mão dele e ele que se vire. Ele assume a bronca, né? E deu certo. No dia que eu falei com o Derek, eu ainda comentei do caso do Rafa. Então acho que por eu já ter tido essa experiência, ele deixou ele mais tranquilo, né? E ao longo dos dias ele foi vendo que eu sabia o que estava fazendo. Saber como lidar com a porra toda ali, né? Pô, ainda bem que o Dino, inclusive, não dá pra dizer que é sorte o fato de tu não se machucar, né?
É sorte tu não se machucar? Não, é profissionalismo mesmo. É? Ele consegue, tipo, puxar a gente no máximo sem ter aquelas cargas absurdas e aquele medo, entendeu? Ele passa bastante confiança e tranquilidade, então o cara se sente bem fazendo exercício, se sente forte. Entendi. Porque, porra, imagina machucar e ficar um tempo fora, faltando 5 semanas. Ainda bem que não foi nada grave, inclusive o cara ganhou, né? Isso que é muito impressionante, assustador, né? E o Ramon também, assim, ele ainda era novo no esporte, ele decolou muito rápido, mas ele tinha poucos anos de fisiculturismo. Quando ele já preparou com o Júlio, com o Faixa, comigo. Então, acho que ele sempre teve um bom direcionamento já desde as primeiras competições no profissional. Ele não chegou a ter lesão, não tinha vício de movimento, a gente foi lapidando ele. Entendi. Então se torna muito mais fácil. Quando você pega um cara que o cara já vem cheio de lesão, compensação, é mais difícil. Então, acho que, se puder dizer sorte, foi por ele já no começo da carreira profissional ter boas pessoas com ele. E, né, lógico, uma genética que também, articulações, tendões ali que aguentam a porrada, né? Que isso também é uma questão genética, né? Então, se a gente puder falar sorte, a questão genética e já de início ter um bom direcionamento, né?